empresa que ganhou a licitação para desenvolver esse projeto. Tá? Para a gente foi uma felicidade muito grande, porque eu também estou aqui representando um produto que atua no turismo, então eu vivencio, de certa forma, o turismo ali. Tá? A gente está falando de uma solução que ela tem seus desafios técnicos, complexidade dele também, né? E aí o grande objetivo aqui hoje, com o convite do Cadmo, do Cleiton, do Hertz também, né? Agradeço pelo convite. Fiquei com a missão um pouquinho mais difícil, que é fazer essa apresentação mais técnica do caminho que a gente está seguindo com o projeto, né? O projeto ele ainda está numa fase que eu chamo de prototipação, então ele tem um protótipo. E esse protótipo eu não quis trazer muita complexidade, eu quis trazer primeiro pensando como é que um cliente final, como é que um turista poderia fazer uma compra, por exemplo, dentro desse projeto, né? E diante disso que eu quero poder compartilhar com vocês, e como o colega falou bem aqui, eu acho que opiniões aqui são bem-vindas aqui para essa fase do projeto, porque depois que a gente avançar para a fase realmente de programação, pensar reajustes ali, às vezes é um pouquinho mais complexo, né? Às vezes eu faço até uma analogia com um projeto, com às vezes a construção de uma casa, mas você está construindo uma casa, depois que ela está pronta, às vezes muda essa parede para um canto. É possível, mas ela é bem mais complexa, é bem mais onerosa, né? A mesma coisa de desenvolver um sistema, a mesma coisa de desenvolver um projeto que ele tem a expectativa do cliente final, tem a expectativa de vocês como prestadores de serviço, né? Então é por isso que eu quero apresentar um pouquinho aqui Deixa eu vir para cá, porque eu... Bom, não vou chover no molhado não, a gente está falando de uma das principais atividades turísticas, né, do nosso destino, uma das mais difundidas para quem visita o RN, então por si só, olha aí o peso da importância do segmento, né? Então os turistas, eles têm a oportunidade de conhecer as maravilhas do nosso destino através da mão de vocês, tá? E a gente enxerga o papel de vocês como prestadores de serviço como a ponta final, às vezes, desse processo, né? Mas antes disso, o turista ele passa pelo momento de definir o local, onde é que ele vai, como é que ele vai comprar, e às vezes esse processo de compra acontece no digital, acontece na internet, né? O turista que está lá no São Paulo, quer vir para cá, ele está, às vezes, na comodidade da casa dele, pesquisando na internet, no Instagram, no Google, e etc. E a ideia é que esse projeto permita que vocês se digitalizem também, né? Com a união da força do Sindibug, com o apoio do Sebrae também, né? E a gente também sendo um apoio técnico nesse trabalho, né? Eu trouxe os problemas para aqui porque eu também me deparei, ao ler a documentação que eu recebi do Sebrae, com alguns problemas que eu achei pertinente para trazer, para compartilhar com todos, mas eu acho que também não é novidade para ninguém. Quais são os problemas? Tem só 7 aqui, mas pode até ter outros, inclusive, né? Bugueiro não consegue vender os serviços a um preço justo, isso é um problema, né? Guerra de preço acaba baixando demasiadamente a margem de lucro, acho que vocês se deparam também com esse problema. Quando a margem de lucro cai, às vezes isso prejudica a prestação de serviço, né? Desorganização no acesso aos parques de dunas. Turistas têm poucas informações confiáveis sobre os serviços prestados, né? Reclamação de qualidade dos serviços prestados, falta de controle de quem presta o serviço, informação não consolidados para análise de fluxo de turistas, né? Então, alguns problemas, claro que a ideia do projeto a gente não vai conseguir resolver todos, mas acho que gradativamente pode ir sanando alguns desses problemas, né? E como o Ives falou bem, o projeto ele vem tendo como financiadores tanto ali o Sebrae RN como o próprio Sindibug, o sistema de fato que vai ser desenvolvido, que foi uma das soluções que foram propostas, passou por um período, eu acho que desde a primeira vez que o Ives falou comigo, já faz de um ano para cá que vem essa conversa sobre esse projeto, e assim que ele falou, a gente fiquei no ar para poder também estar tentando contribuir, tentando participar, né? E a solução é o sistema de voucher digital, tá? Que ele está realmente numa fase bem inicial de desenvolvimento, tá? Pelo que eu compreendi da dinâmica, esse projeto ele vai ser, a marca desse projeto vai ser o Rotabug. Então, o turista ele vai se deparar com www.rotabug.com.br. Acredito que seja isso, mas acho que está em processo ali de definição. É o endereço que ele vai poder chegar.
Um dos canais que ele vai poder usufruir é o portal, de fato, o portal. Então, desde o portal, ele vai acessar esse portal e iniciar um processo de compra, que a ideia é que esse processo de compra todos sejam beneficiados com isso, né? Beneficiar diretamente porque começa a se pensar um marketing também. A marca Rotaburg, a ideia é que ela ganhe projeção e ela ganhe competitividade no mercado e com isso, tendo projeção, todo mundo ganha. Eu enxergo dessa forma. Então, só para explicar um pouquinho desse fluxo, como é que vai funcionar um pouco a lógica do Rotaburg, numa ponta aqui vai estar vocês, né, os prestadores de serviço, na outra ponta tem um turista, e vai ter todo um caminho aqui que vai ser seguido para que o turista até o final gere o voucher dele, né? Então, esse turista ele vai ter 3 canais de vendas ali disponíveis para poder estar podendo realizar suas compras, suas reservas, né? Eu não vou chamar compra porque eu estou falando de uma compra online, mas é uma reserva, ele é um motor de reserva que está sendo trabalhado, desenvolvido. Então, vai existir um portal, como eu falei, vai existir um portal. Dentro desse portal, que é o portal Rotaburg, vai ser possível fazer uma compra. No decorrer aqui da apresentação, a gente vai ver como é que vai ser um pouquinho dessa dinâmica. Vai existir a possibilidade da venda direta. Então, se vocês, prestadores de serviço, já têm contatos com algum cliente que indica, aquele que te indicou, tá com teu WhatsApp, quer fazer uma reserva direta, vai ser possível também. Então, ou você pode passar seu link, o link que vocês vão ter acesso, ou pode ser feito até através do aplicativo também, né? Como um personagem importante também são as agências. Existem agências credenciadas que vendem esse tipo de atividade. Então, dentro desse projeto vai existir também o local onde as agências vão poder estar vendendo os passeios de bug, né? E aí a venda, independente do local onde vai ser gerado, ele vai gerar, de fato, o voucher, e a partir daí o turista vai ter acesso à atividade, passeio, né? Se a gente for fazer uma comparação, vocês já fazem isso, vocês já fazem esse processo de venda, mas cada um da sua forma, às vezes cada um usando a sua dinâmica, né? E aqui a gente vai tentar fazer uma lógica de padronização. A diferença é que hoje, qualquer um, até um vendedor de cocada, vende passeio de bug, né? Isso. E agora não. Agora somos nós que vamos dizer quem é que pode vender o nosso produto. Entendeu? Não vai ser mais qualquer um também, não. Claro, vai ser regido uma certa necessidade de protocolo para quem puder vender, né? De acordo com a necessidade nossa e do mercado. Né? Como é seu nome, meu amigo? Érico. É o seguinte, isso aí vai exigir uma padronização, né? Sim. A nossa frota é sucateada. Como é que a gente vai padronizar isso? Vai ter uma etapa É verdade aqui. o que eu estou dizendo. Vai ter uma etapa aqui Como é que vai ser isso? Vai ter uma etapa aqui que tem um processo que é o processo como um cliente fazer uma compra. E aí ele vai ter um processo de rodízio ali, então... se isso aí é para beneficiar todo mundo, vai excluir uma parte da galera. Se eu estou falando a verdade, talvez não tenha sido passado para você. Bom, essa questão, Bobo, é o seguinte, as associações é quem vai regular isso, tá certo? Então vamos supor, eu vou ter uma associação aqui em Natal, os associados vão dizer que tipo de carro vai poder rodar. O cara chegou com pneu careca, o carro sem paralama, a associação não aceita esse tipo de veículo, tá certo? A associação XY lá de tal canto aceita, problema dele, as qualificações são baixas, tá? Então quando o turista vai olhar as qualificações, vê que as qualificações são baixas e ele vai procurar um que tenha mais qualificação. Então daí vem a responsabilidade. Não é de exclusão. Bom, existe um padrão. Existe um padrão de serviço que é o quê? Quando você faz uma vistoria do carro, ele tem que estar com freio, iluminação, pneu, de acordo, tá certo? É o mínimo para se andar. Bom, só seguindo aqui o caminho aqui da apresentação, porque tem muita coisa para... O que a gente pode estimular também é uma articulação com as agências de crédito, com os bancos. Tem um Banco do Nordeste que financia carro zero, financia a reforma de carro. Você vai poder, né? Mas a ideia é ter uma padronização, como existe em outros destinos de preço, para que não haja essa concorrência, né? E aí ter um valor justo para que você possa renovar sua frota, mas você tem toda razão.
Eu trabalho vendendo. Você tem que O serviço da gente não é padronizado. E eu acho muito E difícil. você não acha importante que padronize para que tenha um Eu padrão acho de qualidade? importantíssimo, mas eu acho difícil. Mas vamos ter força de vontade. Vamos lá. Se fosse fácil, eu dizia logo que a gente era safado. A gente não é Trazendo safado. um pouquinho de Entendeu? detalhes sobre cada canal, eu até comentei aqui, eu vou passar rapidamente, mas o portal ele vai ser, de fato, a plataforma centralizadora, que ele vai agir. Existe um termo que é o nome é marketplace na tecnologia, né? É como se fosse um marketplace que ele é um intermediador ali. Então, se alguém visitou esse portal, ele pode reservar ali com um cadre, ele pode reservar com um colega, ele vai fazer esse meio que esse intermédio, esse portal vai funcionar. Porém, essa padronização, quando me refiro aqui na palavra padronização, ela é no processo de compra. Eu sei. Ela é o processo de compra, que a gente não tem como chegar lá e dizer, ó, o fulano ele não tem a qualidade Mas inferior. isso vai para a ponta final, né? A questão da venda direta com o prestador de serviço, ele vai acontecer através do seu link de venda, sua própria página, que eu vou mostrar também na sequência aqui, ou através do aplicativo, né? E também através de agências credenciadas. Deixa eu avançar porque eu já falei um pouquinho sobre isso. Eu acho esse tópico aqui ele é bem legal, bem relevante, porque vai existir duas dinâmicas do processo de venda. A dinâmica do rodízio. Quando a gente for mostrar a tela do portal, acho que isso vai ficar mais claro, porque imagina o seguinte, o turista chegou lá no Rotabug, ele vai ver o passeio de bug para o Litoral Norte. Então, às vezes, ele nem sabe quem é o prestador de serviço para executar, né? Ali. Por isso que a lógica do rodízio ele deve funcionar para beneficiar todo mundo. Então, depois que a venda aconteceu para um que ele já atendeu aquele cliente, ele vai para o final da fila para entrar o próximo, né? Então, o rodízio ele vai funcionar nessa dinâmica. E o direcionado é o que eu já comentei em alguns momentos aqui, que o próprio visitante pode ter o link de vocês para poder realizar uma compra, pode ser via aplicativo. Então vai ter essas duas dinâmicas aqui no projeto do Rotabug, né? Aí sobre escopo técnico, tem a dinâmica da venda, tem a dinâmica do gerenciamento de pagamento, por isso que a gente está no meu embate ainda sobre essa parte, sobre quais ferramentas de pagamento que a gente vai implantar, porque existem algumas disponíveis no mercado, mas vai ter emissão de controle de voucher, a emissão de controle do voucher vai dar acesso aos parques de dunas, então esse é um pouco do escopo técnico ali do projeto, né? E aqui, eu acho que simplifica melhor, ilustra melhor, porque quando eu me refiro no escopo em si, vocês vão ter à disposição a loja virtual, que é o portal web, tá? Um painel administrativo, então esse painel administrativo aqui eu estou falando alguns termos técnicos, mas a ideia é que, inclusive, passe esse treinamento para vocês de como vocês vão gerenciar esse painel administrativo, com pequenos detalhes, por exemplo. Como é que o turista vai saber que o João tem disponibilidade na agenda dele? Então, vocês vão poder, via painel administrativo, dizer, na segunda, na terça, na quarta, eu posso vender, então disponibilidade. Por isso que o painel administrativo vai ser útil para isso. Você não tem essa dependência ou precise que alguma outra pessoa externa faça isso para vocês. Vai ser super simples, a gente vai dar esse treinamento também. As agências vão ter o seu painel dentro desse projeto e vai existir o aplicativo. Então, seriam os canais que vai contemplar a estrutura desse projeto como um todo, né? Uma outra questão também interessante de explicar é a lógica do split. O que é o split? O split ele está relacionado à questão do pagamento. Por quê? A gente entendeu, olhando o escopo do projeto, que o pagamento ele é dividido entre o prestador de serviço, entre alguns parceiros, né? Eu acho que o termo não é bem parceiro não. Por exemplo, a Balsa ele é um fornecedor, entre outros fornecedores. Então, a tecnologia ela vai permitir que esse pagamento ele já faça essa divisão de forma automática também. Por isso que a gente chama de split. Então, o fluxo seria o seguinte: o turista chega dentro ou do portal, ou da página da agência, ou do prestador de serviço, e ele faz o pagamento. Aí o sistema vai fazer o quê? Vai fazer a divisão. Aí divide. Participante 01, parcela dele é X, é 50%, é 90%. Participante 02 é Y. E aí não tem uma limitação sobre a quantidade de participantes que podem ter essa divisão. O legal desse controle é que o próprio sistema vai dar essa tecnologia, vai dar essa automação dentro desse processo de pagamento.
Então essa é um pouquinho da dinâmica de como vai funcionar o split, né, que é um dos recursos que está no escopo que a gente vai desenvolver para vocês, né? Esse split vai ser importante também para isso. Tem algumas regras que a gente está precisando definir ainda, que é que momento ele tem acesso a esse montante, essa questão financeira. Então, algumas regrinhas que precisam ser definidas que eu já compartilhei um pouquinho com o Cado, hoje também compartilhei com o Cleiton, para que vocês possam discutir aí, né? Sobre essa, se você vai trazer algum ponto sobre isso, fica à vontade também. Esse pagamento aí vai ser feito, esse voucher vai ser gerado, o cliente pagou, ele vai pagar a sua empresa que vai administrar isso aí, para decidir isso aí, é isso? Vai ser um banco, né? O Rotabug, a minha empresa está fazendo desenvolvimento, a gente não administra valores. É um banco por trás, integrado com o sistema que está desenvolvendo. Isso vai ter um custo? Mais um custo? Tem taxas, todo banco tem taxas, né? Tem as taxas normalmente de valores transacionados, né? Você tem ideia de quanto? Ó, Não, é percentual. ó, Você tirou uma nota, né? ó, tem normalmente taxas de métodos de pagamento. Se você for usar um pagamento com, não sei se vocês já usaram o PagSeguro, Mercado Pago, a Cielo, a Rede. Então, cada vez que alguém vai em um site, num Uber, por exemplo, da vida, que passa o cartão dele ali, existe uma taxa ali desses bancos digitais, né? Às vezes ela é de 3,1%, às vezes ela... Dependendo do volume transacionado, essas taxas são negociadas. Inclusive, são dos benefícios que vocês podem estar angariando, né? Quanto mais volume transacionado, mais poder de negociação vocês podem ter com o banco, né? Eu tenho uma dúvida em relação a, por exemplo, o cliente vai chegar daqui a 2 meses, tá? E ele optou para o profissional X. Só que esse profissional X, ele vai oferecer para esse cliente 3 ou 4 serviços. Esse cliente pode comprar diretamente e direcionar o trabalho para esse profissional? Pode. Você vai ter um link exclusivo seu. Você pode, compra todos os roteiros aqui que eu faço com o meu link. Como se fosse uma loja sua, entendeu? Entendi. Uma página sua. Esse dentro do link, Rotabug. na verdade, é uma página sua que você vai ter aí dentro. Que ele vai entrar lá e dentro dessa página ele vai ver todos os seus dados, o tempo que você trabalha, até seu carro se você quiser, um vídeo seu se você quiser, foto sua Paga pro banco, e a né? maneira O de banco pagar. paga você. Ele compra por lá mesmo. Paga para o banco, o banco distribui. Não vai ser direto, não. Primeiro vai no banco. Isso. Certo. Aí me diga uma coisa, isso vai ser tirado uma nota, né? O banco de pagar. Pode ter necessidade de tirar na nota fiscal, porque aí É vai... porque a gente não está sendo passado isso, né? A gente precisa saber disso. Quanto é que isso aí vai custar pra gente? Tem até algumas informações sobre taxas, sobre notas, isso é uma questão que a gente também está entendendo como é que vai ser essa dinâmica, né? Só que, por exemplo, às vezes tem uma tributação, eu sou um MEI, às vezes você não precisa pagar taxas a mais porque o próprio Mas MEI... por isso que a gente está pensando Deixa eu para você entender dentro da associação, que é o que vai acontecer. A associação vai fazer essas passagens de nota para todo mundo. Não, mas não é assim como Tá bom, você está é o seu pensando. pensamento, o seu é assim. Só uma dúvida aqui. Na Rocha Prêmio, O seu tem um pensamento. portal, tem agência, tem Nada um a ver com a prestador. associação. Se eu sou uma agência e eu vendo vários serviços fora o bug, eu não posso colocar, a não ser que seja o bug. A gente só vende o O bug, né? Bota Celular não bug. entra não, né? Não. Não, Bota passeio bug, para só vai- Cajão de van, Não, pipa de só van. bug. É Só bug. Só bug, é. Ok. Valeu. Boa noite, mano. Pelo que eu Só compreendi precisa na só assinar. documentação, Qual o outro imposto fora esse que vai ser pagado por governo? algumas informações sobre imposto, eu não tenho domínio dessa informação, eu acho que fica até começando a passar informação sobre taxas, impostos. Deixa eu só trabalhar um pouquinho, porque essa questão do imposto é uma questão muito polêmica e todo mundo quer saber quanto vai pagar. Pronto. A gente vai chegar no momento de fazer uma reunião só para debater Com os bancos, né? do imposto. Do imposto do serviço, desse imposto da nota fiscal. A gente vai chegar numa reunião dessa, e aí a gente vai convidar pessoas especializadas na área, que são os melhores Eu estou jurídicos, dizendo. que possa dar a informação Eu levantei essa exata questão dos pra- valores e tudo isso, porque ele está mais para apresentar Não, Sistema, viu, eu levantei essa questão, porque todo mundo fica dizendo na praia que a gente não vai pagar nada.
Eu sei que vai pagar. Eu tenho uma filha, eu sei que vai pagar. Esse dinheiro para vir para a mão da gente vai ser tirado para nós. Então a gente tem que ver quanto é que isso vai custar. É uma questão de discussão interna, discutir internamente sobre essa lógica, né? Sobre essa questão de... Eu entendo que se o governo for MEI, ele já paga aquele valor mensal, ele já está incluído. E aí o limite vai voltar isso é bom. Isso é bom, né? É bom, não vai falar para trabalhar a ideia, porque Aí não vai ser MEI. Vai pagar 6%. Quanto mais eu pagar, vai ser ótimo. É a primeira vez que eu vejo que o cara ganha um pouco de negócio. Aí ele estava perturbando até o Ele está falando só sobre o voucher para não, mas assim, acho que são dúvidas que vão surgir no processo. Está correto, já, assim, vamos debater e amadurecendo, sabe, esse cliente para a gente. Até agora, o que está é o seguinte, MEI até 80 mil, que talvez passe para 120 e tanto agora, tá certo? Não paga. Deus queira que passe de 450 contas, que por ano ninguém está tirando nem 50 mil, certo? Ninguém tira nem 50 mil. Então 80 já é um sonho, já seria um ganho fantástico. Se passar para 120 mil, você deixar de ser MEI, passar a ser microempresa, melhor ainda, senão você já está faturando 140, 150 mil. É o sonho de todo mundo, é ser até uma SA, uma limitada, tá? Eu não quero nem ser ME, eu queria ser uma limitada, né? Então, assim, vamos pensar grande, cara, vamos pensar em crescer. Se eu for pensar em não querer nada, eu vou querer ser MEI o resto da minha vida, eu vou ser um fracassado já, tá certo? Então, MEI não paga. Aí quem não é MEI está sob o amparo de uma associação. A associação vai fazer essa transação para ele vai perder alguns benefícios, que é o quê? A venda direta para o cliente dele, que ele vai ter que dar o link da associação, a associação que vai botar, pode até botar ele na escala. Se a associação pagar a gente, também o cara não paga mais nada. Paga imposto. A associação é quem vai pagar lá, né, filho? Aí é como hoje, você não recebe dinheiro do cliente hoje? Se você recebe dinheiro do cliente hoje, você vai receber o dinheiro da associação, do mesmo jeito. A associação não tem fim lucrativo. Se recebe dinheiro direto do cliente, corre o risco de ser tributado. Mais ainda, né? Porque você não tem a justificativa. Né? Você vai ter, de onde que saiu esse rendimento? Faz não de passeio de book. Que passeio de book? Você emite, entendeu? Beleza. Aí, sobre essa fase inicial, foi só essa apresentação. Não, ali era só uma dúvida com relação àquele formato ali. O split, deixa eu voltar ali. Uma outra coisa, o split vai ser somado na sua parte o que você vai receber net. Não é, eu passei a 800, aí eu vou sobre 800. Não, você vai receber debitando todas as taxas. Vamos supor, hoje ficaria em 600. Então você recebe 600. Tá? Os outros, 50 da balsa, vai para a balsa. Tanto dos parques, vai para os parques. Tanto comissão, é tudo separado. Cada um vai pegando o seu, tá? O split é exatamente isso. Vai cair na conta de cada um desses integrantes do sistema, ele vai receber direto. Então, eu trabalho para o hotel, ele não vai poder cobrar uma comissão de 20%, porque o sistema só paga 10% de comissão. Tá certo? Mas o cara pode dar por fora. Por fora você pode fazer o que quiser. Você pode rasgar o dinheiro que receber, jogar, botar no lixo, fazer o que quiser. Tá? Mas o sistema só opera 10%. O famoso net, você quer dizer, é o net, né? Que todo mundo está acostumado. Então assim, 80, 800, 80 já é 10%. Mas eu faço meu trabalho foi de forma direta, então eu já não tenho essa comissão. Então essa comissão já é minha, ok? A associação está fazendo divulgação, está captando. Aí é legal a associação, vamos supor, a gente pensa na associação daqui Natal, tem um comissionamento da associação em cima de 5%, ok? Que é a forma da associação sobreviver, pagar seus direitos, né? Seu sistema de publicidade e tudo. Só carregar aqui essa página, porque agora, com essa fase inicial, eu queria mostrar para vocês a estrutura desse projeto aqui, que é de fato o protótipo que eu mencionei, pensando em como seria o processo de compra por parte do cliente final. Claro, quando eu me refiro ao protótipo, porque ele pode passar por as observações que vocês vão identificar. Tá? Mas a estrutura, a gente seguiu o padrão mais tecnológico possível, por exemplo, analisando outros projetos
de como eles vendem digitalmente, players como a URB, a CVC, como é que eles vendem, como é que é a estrutura daquela projeto. Então a gente tentou trazer essas referências também para o projeto do voucher digital. Vou até sentar aqui porque eu vou precisar correr aqui, mas é o seguinte, ó, a gente tem uma estrutura aqui de navegação, tá? E a estrutura de navegação, eu tenho a parte institucional, eu vou visualizar destinos, bugueiros, as agências, eu tenho uma parte de manter contato, botão de reserva agora, que eu posso já direcionar para o meu login para poder fazer a compra. Tá? Aí o projeto ele tem uma estrutura aqui também de banner, destaque para se fazer uma comunicação. Lembrando que a gente está falando de atrair clientes para poder fazer a compra diretamente ali no Rotabook, porque a concorrência está existindo ainda, existem as agências também fazendo sua própria comunicação. Então é importante que vocês olhem também a estrutura do projeto como um canal de comunicação, de divulgação. Então, aqui é um exemplo de como pode ser um banner, o turista fazer uma compra, uma busca, né? E aí eu descendo um pouco aqui, deixa eu só até ajustar. Pronto, então quando eu desço aqui um pouco, uma observação também, tá, gente? Como é protótipo, eu estou lidando com imagens fictícias aqui, tá? Tudo fictício de informação, mas o turista em si ele vai chegar, vai visualizar os destinos, quais são as opções para o litoral norte, ou o que é o litoral norte. Eu posso clicar e vai existir uma página explicando o que é o litoral norte, né? Litoral sul, Tibau do Sul e Pipa, e assim por diante. Se tiver mais destinos disponíveis, outras rotas, por exemplo, a gente pode inserir aqui no portal para ser comercializado ou propagado também, né? Então, dentro de portais, por exemplo, é comum a gente colocar banners publicitários, até às vezes esses banners publicitários, dependendo do volume de acesso, ele pode ser até monetizado também, inclusive é receita para vocês mesmos, né? Então a gente propôs isso aqui no layout, até uma sugestão do próprio Cadmo, né? E aí o turista na página inicial do Rotabook, ele já visualiza ali as opções que tem disponíveis, reforça que são informações fictícias, foto, qual é o destino, o que contempla, qual a duração, se sai todo dia, de tanto por tanto, é algo comum que acontece nos portais de venda, tá? E a partir daqui ele pode clicar e iniciar de fato iniciar um processo de compra. Na página inicial também, a gente vai apresentar os bugueiros. Então aqui fica visível os bugueiros credenciados. Como existe uma limitação de espaço, tá? Qual vai ser o critério que a gente vai adotar aqui? O rodízio, né, que eu comentei. Então se alguém fez uma compra, o Eduardo aqui, que é um personagem fictício, ele vai sair e depois vem a Evelyn já vem seguir como primeiro, para que todo mundo seja beneficiado nessa visualização aqui nessa tela, né? É porque a gente chama isso aqui de fila única. Ou fila única, isso. Essa aí é a famosa fila única digital. É para aquelas pessoas que estão entrando para fazer uma compra e não tem indicação de ninguém. Quem vai indicar o prestador de serviço é o próprio sistema, que vai pegar aquela fila de quem tem lá, ele vai fazer a venda, vai pegar aquele primeiro, vocês vão receber no aplicativo de vocês, que tem uma reserva para vocês, o sistema vendeu para vocês, automaticamente quando você fizer o serviço, você vai lá para baixo e a fila vai subindo, isso para que dê direitos iguais a todos. Talvez você não saiba, mas uma das palavras mais concorridas no Google, quando alguém vai lá pesquisar, chama Passeio de Bug em Natal. Eu digo o que fazer no nosso destino. Passeio de Bug em Natal. Então, com esse projeto ganhando a força, ganhando ranqueamento nesses buscadores, a tendência é que quando alguém buscar Passeio de Bug em Natal, o Rotabook começa a ficar bem posicionado. Se alguém tiver curiosidade ali, pega o seu celular e joga lá no Google, Passeio de Bug em Natal, e você vai ver como é concorrido ali pelas agências esses termos, nessa palavra-chave. E aliás vai ser uma concorrência ferrenha, porque os principais concorrentes, se você abrir hoje, você vai ter lá CVC, que gasta milhões de reais muita em publicidade. Então a gente vai ter que brigar com esse povo, mas nós vamos ser no mínimo 500 pessoas, induzindo as pessoas a entrarem aí, porque todo mundo que vier para Natal, praticamente todo mundo tem que passar por aqui, que entrar aqui, quase que obrigatoriamente. Então né? Nós vamos ficar ranqueados lá em cima quase que o tempo todo. É um dos critérios que faz com que os buscadores vão melhorando o ranqueamento, assim, até ficar em primeiro, né? Então essa é uma área que na página inicial, assim que um visitante, um turista chegou no Google, chegando na página,
vai ter uma área também que foi contemplada para os bugueiros, né? Eu tenho uma sugestão, assim, lá em cima, eu vi que tem negócio de agências e receptivos, né? Eu acho que não deveria ter esse botão. É uma opinião minha. Sim. Porque o negócio aí trata Vai do concorrer bug, com a trata rede do dele. bugueiro. Então é um concorrente. Aí como é que, se eu estou dando a opção de tratar direto com o profissional, eu ainda vou mostrar os concorrentes que passam a vida me sangrando? Eu acho que não deve. Sim. Bom, no protótipo está proposto isso, só um comentário, por que está aqui? Porque na documentação que a gente leu para... Vai ter o credenciamento das agências. Tinha contemplado as agências. Mas aí Pode ficar oculto para o Mas pode ficar oculto, Vai Pode ficar oculto no portal web para o visitante final, mas a agência ela vai ter que ter um acesso, né, para reservar o passeio. Porque eles vendem. Eles vendem, Eles né? também vendem, entendeu? Ó, veja bem, Fica oculto. essa questão da venda aí, por exemplo, se você tem uma agência que você está vendendo, ela tem que figurar em algum lugar desse portal, não que o cliente, se ele entrar direto, pode até ter um mecanismo dele. Ele pode entrar pela conta do próprio, porque a agência, ele vai ter um painel dele interligado com o Rotabug. Porque teria que ter uma A agência não forma pode de... ter um link, não? A agência? Sim. Sim. Teria que ter uma forma da agência... A agência vai ter o site dela, pô. A agência vai... Veja bem, a agência só vai ter aqui uma página de venda de bug. Ela não vai vender nenhum outro. Não vai vender nenhum outro para vender o bug. Só o bug. É isso que eu estou querendo A dizer. agência pode ter o link para vender Porque o hoje, queira ou não, As agências têm que vender no site delas, que elas são já elas têm, quem que elas recebem as gastam pessoas dinheiro que lá passam para assim. manter, para divulgar. Queira ou não, Elas vendem lá, ali que reservam, pode ter o link só para vender o isso aí. Essa história vai ter o link dele, mas acho que vai ser o pagamento. Não, vai só validar o que a gente Fica ali com a dúvida ali, ó. pode mudar. Pode mudar, eu acho que não é para sugerir, né? Ele falou uma coisa que eu acho que é a minha opinião, é a distribuição do passeio. Esse é o problema. Todos aqui são excelentes profissionais, certo? Não existe nenhum profissional ruim aqui. Alguns amanhã têm 2 passeios. Vai ter colega aqui que não tem nenhum. Então, o problema hoje é o seguinte: a agência, ela gasta, ela faz esse investimento que foi citado aí, para tirar da mão da gente. E depois que ela tira, ela vende o cliente pelo preço que ela quer. Certo? Então, ela poderia comprar, captar do jeito que ela capta, sendo que na hora dela repassar, ela entraria aí como usuário qualquer. Dentro da regra, 10%. Aí ela não ia escolher dizer, eu vou dar para João, eu vou dar para Pedro, porque na hora que ela dá para João e para Pedro, ela não vai dar de graça não. Ela vai tirar aquele investimento que ela fez todinho em cima do colega que vai trabalhar para ela. Hoje se fala da prostituição dos Não, mas passeios. está bacana, pô, né? Para isso. Certo? Hoje se fala da prostituição dos passeios. Certo? Hoje eu fiz um passeio hoje com R$500 livre. Por quê? Porque eu tenho um colega que vende o passeio dele. Se eu tivesse fazendo um passeio por uma dessas agências aí, o meu passeio seria um valor inferior a isso. Mas ela teria vendido um valor muito superior. Mas ela tinha tirado. É uma discussão que O bem pertinente. problema-chave hoje não é porque é vendido por A, por B ou C, é que as pessoas tiram quando quiser. Tanto é que se eu for um profissional, com o meu carro em dia, com pneus em ótimas condições, o carro todo perfeito, numa praia, e passar um cara que venda picolé, o turista vai comprar o vendedor de picolé pelo mesmo preço que eu vender, mas não vai comprar a mim. Porque na porta do hotel o cara diz, não compre ao profissional, você vai ser enrolado. Um colega que vai vender, rapaz, olha, se você fizer comigo assim, se você comprar com qualquer um, quer dizer, um marginal. Então, ó, deixa eu dar um intuito disso aqui. O intuito disso é isso, Mas eu estou falando da questão da agência, se ela direcionar para quem ela quiser, isso aí vai ser limitado. Ela vai comprar eu quero 4 músicas. A agência é oculta,
você novo. fechou a mente. Você Ó, não tá assim, deixa eu dizer uma coisa. A partir de agora, somos nós que vamos dizer quem pode vender e como vender. Se uma agência disser assim, eu vou... Primeiro, ela só vai receber 10%. Vai acabar com a 00 em outras Se palavras. ela disser assim, olha, você vai me atender, viu, Eves? É só 10%, agora eu quero que você me dê mais, tanto por fora aqui. Se o sistema ficar sabendo que tem uma agência que está enrolando quando o link dela é cancelado. Isso aqui não deve ocorrer. exatamente. É isso que você não entendeu. Se ela direcionar para eles, Eu vai dar novo. Mas a agência, queira não, hoje são eles, talvez você nem saiba, mas quem mais vende passeio hoje são as agências receptivas. É quem recebe o passeio. Ele recebe o dinheiro vendendo. Isso vai ter uma transição. Óbvio que vai ter uma transição de comportamento. É mais regras da gente. Vai ter. Vai acompanhar, agora a gente que vai dizer como é que é. O pior tem que ser o Peraí. Ele pode escolher e na hora que comprar o voucher, já vai distribuir o dinheiro. Então não vai ter como ele comer do bugueiro se o próprio sistema já dividir o dinheiro. Ele já tira um 10%, A gente já tira tudo. vai ter O cara vai devolver se quiser. E assim, não precisa, porque ele vai dar na fila aqui. Vai ter um período de transição, vamos supor. Só um minutinho, Bobo. Quem é 00, vamos supor, da Mar Azul. Certo? Eu sou 00 da Mar Azul. Óbvio que quando esse sistema for implantado, eu não vou sair de imediato da 00, porque eu não sei se isso vai dar certo, né? A cabeça do bugueiro nosso não é assim. Ninguém está aqui dizendo que isso vai dar certo, não. Todo mundo está dizendo que está dando errado, né? Aqui quase 100% está dizendo isso não vai dar certo, tá? A gente está partindo dessa premissa. A gente está partindo dessa premissa. Não é achar que não vai dar certo. Não, eu estou dizendo que é que eu escuto, né? Um mundo chega e diz, rapaz, eu quero muito que dê certo, mas eu acho difícil. Eu acho difícil dizer assim, não vai, né? Então, assim, mas na hora que chega na autoestação, quem que paga 00 aqui em autoestação? Só os escravos da agência, tá? Porque o cara não quer nem pagar comissão, certo? Essa semana nem pagar comissão estavam querendo, em 2 dias que deu estouro, tá? Então, na hora que você está pagando 00, dando por debaixo do pano, e você está vendo todo mundo rodando pelo preço, Aí é pensar, né? certo? Aí você diz, eu sou otário? Se o sistema começar a vender, você não vai mais precisar trabalhar para a agência, não, meu irmão. E a ideia é Tá fazer- A ideia é fazer A ideia é isso. todo mundo usar uma camisa verde. E essa Lógico que não vai ser no primeiro dia, no primeiro mês, mas a consequência é. Então, com o tempo, pra que eu estou dentro da Mar Azul? Eu estou lá, vai começar a chamar do sistema, entendeu? Agora, existe uma transição. Ei, deixa eu seguir aqui, que senão a gente vai estender até. Ó, eu sei que ia ser. Essa próxima área aqui ia ser conflitante, mas ela só está no protótipo. Pode ser retirado, né? Porque como estava no meu escopo, eu contemplei, né? Que é isso aqui, ó. Depois que eu passei pelo bloco dos bugueiros, o portal pode ter banners para divulgar, dar destaque a algum pacote, por exemplo. E depois eu venho para uma área que era a área que seria pensado para as agências, que aí a gente vai ter que discutir se fica ou se sai, né? Então sai. A agência aí vai ser cliente do sistema. Pronto, perfeito. Aí a estrutura de um portal, ele precisa ter os seus links de comunicação. No Rotabug vai ter também, por exemplo, os links das redes sociais, as formas de contato, os links de acesso institucionais. Ah, o bugueiro está querendo acessar o link da página dele, ele não lembra, ele pode acessar o portal a partir daquele link. As agências saem daqui também. Tá? E assim por diante. Pronto, então essa seria a primeira página do projeto, né? Aí depois a gente vem para a página Rotabug. É uma página mais institucional para explicar o que é o Rotabug, né? E aí, essa página, ela é uma página que vai mais informativa, explica o que é o Rotabug, etc. E fala que o Rotabug ele é um projeto que está sendo realmente tendo como background ali o CDBug, quem são os diretores, para poder dar o destaque realmente para o projeto, o que está sendo falado
na mídia, na imprensa sobre o Rotaburgo e assim por diante. Então vou dar uma aceleradinha aqui. Aí eu venho para os destinos, né? O turista, eu quero ver o turista, cheguei, quais são os destinos que o Rotaburgo lá no Rio Grande do Norte tem. Eu clico em destinos, então vai me mostrar aqui todas as opções de destino. Tá? Legal, eu quero ver aqui outra coisa. Cliquei em um destino, pronto, eu cliquei em um destino e eu começo a iniciar um processo de compra. Esse processo de compra ele vai funcionar da seguinte forma. Eu estou no litoral sul e aí o turista hoje, a primeira coisa que ele é impactado é por imagens, é por vídeo, porque ele está comprando digitalmente, né? Então a página ela vai contemplar a possibilidade de explorar imagens e vídeos, né? E aí já vai começar a passar as informações, detalhes sobre aquela compra. Lembre que aqui são dados fictícios, tá? Então tem aqui um valor de R$ 199, ele vai visualizar, vai ver os dias que tem disponível, tá? Vai ver como é que se pode cancelar, para onde é que ele vai, quais são os destinos, e a partir dele pode de fato iniciar uma compra, uma reserva, né? Aí quando ele clica para fazer a reserva, por exemplo, eu escolhi o dia, aí eu preciso informar qual é a quantidade, se aquela atividade tem saídas em horários diferentes, ele vai escolher qual horário, né? O sistema já vai dar o total e ele pode de fato avançar para uma reserva. Então essa é a página, é o protótipo da página do destino, onde é que ele vai fazer a compra. Uma pergunta. Essa compra vai ser por pessoa ou vai ser um pacote? Não vai nem discutir esse negócio, não vai gerar outra coisa. Não, é depois eu vi ali, para ver isso aí. Eu queria só discutir isso aqui, é o seguinte, nós vamos precisar fazer, que nós não temos, você vê que hoje todos os grupos, alguém tem um vídeo do Litoral Norte? Ninguém tem vídeo, por exemplo, do Litoral Sul, de burro. A gente precisa vender o Litoral Sul, a gente precisa parar de reclamar, dizer que 4x4 estão indo e tudo, quando nem a gente está vendendo. Então, por exemplo, eu pretendo ir até essa semana, tem um pessoal que da gravadora, que eles querem produzir o vídeo, e eu estou precisando de quem queira participar, quem queira ir botar o bug para fazer os vídeos, vai ter imagem de drone, vai ter uma produção do vídeo mesmo, tá certo? Do Litoral Sul, e depois também a gente pode fazer até do Norte. Que dia, cara? Que, rapaz, eu estou vendo para quinta ou sexta. Sexta, Que, inclusive, se quiser levar os figurantes, um pouquinho mais na frente, vocês vão ver que a página de vocês vai ter a opção de ter as imagens, vocês vão mandar imagens para colocar de vocês, fotos, e inclusive um vídeo. Eu, particularmente, por exemplo, vou fazer um clipe, meu particular, que vocês podem fazer. Eu vou até falar com esse cara, perguntar a ele quanto é que ele cobra para fazer um clipe pessoal. Por que você não pode ter um clipe lá? Você falando, eu sou tal, mostra seu grupo, faça alguma coisa, porque isso aqui é uma cópia mais ou menos, vocês vão ver aí que ele vai apresentar o que é uma página pessoal de cada um. Isso. Por exemplo, quando um visitante clicar em bugueiros, quero ver que são os bugueiros, né? Então ele vai ser primeiro encaminhado para essa página, né? Que meio que tem um destaque aqui, a importância de escolher os motoristas, etc. E esse visitante ele vai poder fazer filtros, por exemplo, eu gostaria de ter um bugueiro do sexo feminino, masculino, que falasse o inglês. Ele pode filtrar aqui que tem essas habilidades, né? Quais são os pontos de saída. Então são sugestões que vai fazer o filtro. Se tiver mais alguma, para acrescentar. Perfeito. Aí eu vejo aqui todos os bugueiros que ficam disponíveis, né? Aqui também o critério de visualização vai ser sempre a lista única, que é o rodízio, né? Para todo mundo ficar beneficiado. Tipo assim, eu cheguei agora aqui, está o Eduardo Lima, amanhã está o João. Porque o Eduardo Lima já vendeu e já foi para a fila única lá, né? E ele vai poder fazer esse fio, ponto de saída. Então o visitante chegou no portal do Rotabug, vai poder fazer esses caminhos aí, né? Aí vamos ver agora a página do bugueiro. Como é que é essa página do bugueiro? Pronto. Já na página do bugueiro, deixa eu ver se eu melhoro aqui nesse tamanho. Só mais uma pergunta, isso aí vai ser só para Natal, Não, você vai fazer todos os destinos. Vários destinos. Como até um serviço. Porque tem dois serviços. Um agente saindo com passeio de Natal e tem as agências que levam o cidadão para Gine e para Então isso aí não vai funcionar. Não, entende. O turista chegou, que eu quero comprar Genipabu. Ele vai comprar onde? No portal. Não, ele compra na agência. Natal, né?
e atender todos é outra coisa. Aí a página do Bugueiro é uma página que vai ser exclusiva, então cada um de vocês aqui vai ter sua própria página, identificando com sua foto, com seu nome. A ideia é que tenha avaliações também, os critérios da avaliação acabam sendo relevantes. Você, como cada um comentou, é possível na sua página colocar suas próprias fotos, mas se existe um conteúdo institucional, seja do Sebrae, seja do Sinebook, caso vocês queiram aproveitar esse vídeo aqui, você pode inserir também. Nesse caso que você falou, o vídeo pessoal, para acessar, por exemplo, a minha página, ela fica inserida dentro desse portal. Fica inserida dentro do portal. Então, assim, aí eu vou ter um link separado, ou o link vai ser Rotabug, aí ele escreve lá DASO, aí ele vai me achar aí dentro. Rotabug barra DASO. Mas você que é responsável aí o seu link. Você que é responsável por alimentar a sua página. Não, eu digo em relação, tipo, eu chego lá e procure DASO, aí a hora que ele botar lá, ele diz, eu não achei ele em lugar nenhum. Não, você não vai dizer procure não, você vai enviar já o seu link para ele. Você pode dizer procure. A Rotabug, a página de todos os bugueiros vai estar aí dentro. DASO, exatamente. No... Eu até dei uma sugestão hoje à tarde, da seguinte forma, porque eu estava vendo uma situação aí. Eu pegar o meu link e passar para o turista. Aí o turista entra lá no meu link e aí vai para a página principal, aí se perde nos outros bugueiros, começa a comparar outras coisas e acaba eu perdendo o cliente. Aí eu já dei essa sugestão da seguinte forma. E quando eu mandar o link, o turista ele não corra para a página principal ou para outra. Ele fique no meu link. Seja um bloqueio naquele link. Isso já foi explicado Mas era exatamente isso no daí, marketing porque com o WhatsApp Web, ele, né? Não aí foi ele vai a tua... procurar dentro da página, então ela vai sempre abrir a página inteira. Não, ela abre, se você mandou o seu link, ele vai abrir essa página aqui. No seu WhatsApp já vai estar lá seu link, seu WhatsApp Web. No seu. Não, o pago da Porque web. lembra que eu comentei aqui a dinâmica de venda direta? WhatsApp Web não é que é o Isso aqui é uma pago. venda direta, porque Comercial. você mandou para um cliente Não, que o você WhatsApp está na web é conversando no quando você Instagram, não abre no no celular, WhatsApp. você abre Bota o seu link. Uma caixa de direção do mercado dele. Quando você inicia, Tem um pode ser WhatsApp normal e tem um WhatsApp que é comercial. Ele vai entrar na página geral. business. Mas aí É business. É tipo assim, ele não tem acesso a voltar para a página geral. Você vai ter seu WhatsApp Business, tá certo? O seu WhatsApp vai estar lá. Ele compra a partir do WhatsApp, ele vai entrar no sistema. Se ele não lhe conhecer, ele vai entrar aí. Aí ele escolhe qualquer um e esse daí ele pode ser cliente dele. A partir do momento que você tem essa página, aí você coloca o link, na hora que você der o link para ele, não vai abrir nela inteira. Ele vai Você direto passa no seu meio contato dessa para página. ele, no seu contato vai estar seu link. Isso aí eu tô ligado. Aí a página do bugueiro vai ter as informações individuais, tá? Vai ter essa liberdade, vocês vão poder se vender. Eu acho que cada página, a ideia é que vocês se vendam, mostrem o melhor, os seus diferenciais aqui, os destinos que vocês atendem, quem é você. Caso nesse momento, como é que eu vou construir as informações sobre individuais, meus conteúdos, aí é uma outra etapa, né? É como o cada um está falando, cada um tenta pensar em fazer uma foto legal, um vídeo bacana, um texto legal. Existem muitas pessoas que podem te ajudar com isso. Né? O chat GPT, o Sebrae pode tentar abrir um treinamento sobre isso, né? Isso é uma outra fase, né? Eu acho que assim, mais uma sugestão, passeios realizados, eu acho que fica difícil da gente mensurar. Tem bugueiro aqui com 40 anos, vai dizer quantos passeios fez? Isso, mas aqui a gente vai ter que partir de um ponto, ou a gente tira. Ou então partindo do zero. Mas todo mundo tem que partir do zero, porque o sistema não existe ainda. Ok, entendi. É igual o Uber entrou e começa a contabilizar passeios ali. Qualquer informação, o bugueiro desde tanto. Pode ser também. Não, a parte escritório vai ser a partir da hora do... Quantos passeios você realizou na sua vida? Talvez sabe quanto já fez. Só um exemplo aí. Eu sei que o sistema ele pode ser editado, né? Para melhorar alguma coisa. A maioria aqui trabalha com diversos tipos de roteiros, todos de boa. Sul, Norte, Passeio das Águas, São Miguel. Vai ter todas essas opções ou vai ter uma forma de um cliente, porque é muita opção. Eu posso fazer um passeio amanhã daqui só para Lagoa de Arituba. E tem que ter um preço para isso. Ou vai ter uma opção dele fazer um contato com o bugueiro preparar um roteiro e colocar ali para ele comprar. Não, o próprio sua página lá diz assim, quem comprou o Litoral Norte também comprou o Litoral Sul. Ele vai tentar... A questão não é essa não. Tem cliente que quer montar roteiro específico. Só de Arituba. Então, é um passeio... Tem passeios que a gente faz que vai para São Miguel do Gostoso. Só que se tiver muita opção aí, vai confundir o cliente.
Então o ideal seria que a gente pudesse modelar um roteiro. Olha, você quer fazer o quê? Não, eu quero fazer um passeio só com lagoa. A gente vai passeio das águas com 4 lagoas. Não vai nem para Duna. Compra esse roteiro aí, a gente tem que poder evitar. Se tivesse essa opção, seria legal. Porque se encher e sair, porque se só vai ter as opções que a gente faz, café até Fortaleza, eu faço para Galinhos, outras para São Miguel. Isso vai ser na coluna opcionais. Você vai ter os opcionais. Aí você vai poder agregando os opcionais que você quiser. Apesar que entendeu? vai continuar como hoje. Todo Só mundo vai que, entrar em contato lembrando, com você e quando você tirar as dúvidas. Né? Aí a gente tem um gargalo. A gente tem um problema seguinte: quando você acrescenta opcional, você tem que fazer o carro exclusivo para a pessoa. Você não pode fazer compartilhado. Tá certo? Então vai ter a parte de compartilhamento e sem compartilhamento. Aí você sabe, sei lá, Cabo de São Roque, Maracajaú, pá, você pode botar tudo, e tudo vai ter um preço, tá certo? Aí a gente também pode fazer isso de acordo com uma negociação direta. Comunica e faz. Seria só onde o sistema vai ter o domínio dos barcos. Isso aí é a rota bug. Natal ao Jacumã, tá certo? Aí entra no opcional. Já que não está na rota bug, é opcional. Porque não tem como falar. Entra opcional. Mas eu passei só o litoral norte, dando um exemplo. Passei o litoral norte e o litoral sul para vender. Aí eu passei e disse, mas eu queria ir para Bahia Formosa. Aí é você. Aí vai sair do site. Vai combinar com o burguês. Pode ter que entrar lá no seu aplicativo e bloquear a sua data para que ninguém faça reserva com você nessa data que você vai fazer o passeio. Porque você não vai estar disponível, né? Ele não conhece ninguém. Aí ele quer uma rota lá, ele ouviu falar de São Miguel do Gostoso. Aí ele vai pegar e vai entrar ali. Aí ele vai lá, clicou lá naquele Joaquim que tá ali, clicou no Joaquim. Aí entra em contato com Joaquim. Joaquim, eu queria ir para São Miguel do Gostoso. Aí Joaquim diz, rapaz, eu não faço não, mas vou indicar alguém que faça. Então, procure outro aí que faça, que na página dele deve ter. Eu acho que isso daí. Ou então compre só o litoral norte que a gente negocia o resto e vai se embora. Você negocia com o passageiro, né? Que eu acho que é o que a gente faz. A tendência é... Eu não faço, mas tem quem faça. Uma dúvida tem um cliente que ele vai, por exemplo, a família dele é grande e ele vai querer comprar 2 bugs, né? Aí eu vou dar o meu link para ele, certo? Ele vai entrar e vai comprar lá, mas ele só vai conseguir comprar um bug. Como é que seria a compra desse segundo bug? Você Quem passa um você link vai? que Passa o indicar. link do outro que vai com você. Só passar o link. Você passa Ou então bota para o rotatório. Se você não tem ninguém, você vai tomar. o passageiro Só avançando aqui, porque eu quero mostrar agora, puxa ali a parte dos bugueiros, quero mostrar como é que seria a compra em si dentro dessa página, né? O turista comprando, né? O turista comprando, ele, na primeira página ele viu ali o litoral norte, viu valores, viu informações e quer de fato avançar para a compra. Então eu vou avançar algumas telinhas aqui para a gente poder ganhar tempo. Isso aqui seria o comportamento da versão do sistema no mobile, né? Que é celular, então eu posso compartilhar esse link com vocês também, para vocês verem com calma. Então deixa eu avançar aqui. Você manda para essa aí que ele distribui no grupo. Por favor. Pronto. Olá, vamos ver como é a reserva. Ó, então o cliente ele escolheu já o litoral norte. Aí ele começa de fato um processo de compra. Esse processo de compra, subentende-se que ele já, na etapa anterior, ele disse qual era o dia, disse qual era o destino, ele já disse qual era a quantidade. Ele inicia a primeira fase aqui que é da reserva. Então já vem essas informações preenchidas, porque ele informou na etapa anterior qual foi o destino, quais são os valores, a quantidade de pessoas. E aí o sistema, a ideia é que ele tenha uma página de políticas de cancelamento, por exemplo, que é comum isso ter numa venda online. As regras, né? Que você pode cancelar até tal tempo dentro dessa dentro, o reembolso vai funcionar, são as regras de fato. Então depois que ele clicou aqui e concorda, ele pode avançar. Aí na mesma tela do carrinho, isso aqui, claro, é um protótipo que eu vou avançar, mas normalmente isso é rápido. Li, avancei. Aí ele vai para a próxima etapa que é quem são os passageiros, por exemplo. Então a gente pode coletar essas informações já automaticamente no portal. Né? Ele continua e avança. Uma dúvida. Então, o turista, ele na rota Google, ele só vai poder comprar virtualmente ou vai ter um balcão físico?
Você vai poder vender também ali. Estou perguntando aqui para o... Sempre será virtual, tá? Se você chegou lá na duna lá, Entendi. Não, sempre o cara vai tá emitir... na calçadão, aí Ele vai vai ter que entrar no celular ou ele pode ir no balcão e conversar pessoalmente e a pessoa vai lá. A agência tem que ser cadastrada no sistema. A agência que eu digo não, a Rota Bug. Não tô, Sim, se tiver uma loja Rota Bug... Eu quero saber se vai ter a Rota Bug, vai estar dentro da associação. Aí a associação que entra no sistema. Isso. Posso pôr a PCBA, ele vai chegar na PCBA e vai fazer a compra da PCBA. Ou na SR. Vai dar na associação, Rota Bug, compra lá, o cara vai... Na associação do Bugueiros de Natal. No painel da associação, por exemplo, ele vai... Quem está operando o sistema, que não vai ser nem essa cara aqui, que essa cara é de turista. A cara que está operando o sistema é um sisteminha que ele vai ver. Vamos fazer a compra, só que já é integrado com o Rotabug, com uma fila e tal, dessa loja, né? Tá? Aí no carrinho de compra é algo muito comum em lojas virtuais. Então se eu estou comprando, por exemplo, vou falar uma loja tradicional aqui o Netshoes que vende sandália, enfim, qualquer loja tradicional que eu não lembrei aqui agora, eu tenho a opção de colocar uma camisa, um sapato, uma dinâmica parecida, porém vai ser adaptada para a lógica de venda de atividades, que se comentou aqui, a possibilidade de vender opcionais, outros itens, algo a mais. Então, isso pode ser aplicado no carrinho, então eu posso colocar mais de um item aqui. Você pode estar aí o Aerobunda, Esquibunda, o cara não quer fazer Aerobunda, quer fazer Esquibunda, já compra, já paga, entendeu? Chega lá, já tá... Pronto, mestre. Tecido, compra tudo. Assim, porque hoje em dia o pessoal compra muito através da internet. Mas no bug é diferente. No bug o turista está acostumado a chegar no calçadão e comprar ali na hora. Mas é porque não está acostumado ainda. Não, porque não tem a venda, né? Não tem a venda. Na hora que tiver, vai acabar. Então a Rota Bug vai ter que ser implantada. E vai fazer a operação. Eu sei. Ou o vendedor ou o então a Rota Bug virtual vai ter que ser implantada junto com a física. Vou dar uma opinião aqui. Eu só vejo uma chance de sair dar certo. Porque é o seguinte. Porque é o seguinte. Aqui, todo mundo sabe. Cliente, isso é a minha opinião. Você pode divulgar isso aí. Quando o cara bater no calçadão daquele ali, tem milhares de caras para derrubar o serviço da gente. Isso aí só tem uma chance da gente dar certo. É a gente vender o serviço da gente, sem intermediário. E abrir isso aí para já não vai ser assim. Não é assim, não. Nem vai ser assim. O cara vai eliminar das vendedoras. Não, mudar uma mentalidade. Mas o problema, o colega aqui fez uma colocação perfeita. Isso aí que ele falou, vai acontecer. Não vai acabar nada do que está hoje. De uma hora para outra, não. Não, de hora nenhuma. O que ele falou aí vai acontecer, todo mundo aqui foi, sabe que vai acontecer. O que pode acontecer é o seguinte, vai acontecer isso. Vai acontecer Deixa eu isso. falar, ele falou uma coisa espetacular. Termina o raciocínio para me dar uma completada aí. O problema também, eu estou falando aqui, não é menosprezando ninguém. Tem muita gente no ramo da gente com limitação intelectual. Entendeu? Uma coisa, todo mundo sabe disso aqui. Uma coisa complicada vai ter colega que não vai nem saber mexer nisso. Entendeu? Então eu acho que isso aí tem que ser uma coisa bem simples. Eu estou pensando que toda dificuldade que puder fazer treinamento, fazer tutorial, a associação está um respeito. Que a gente tire o atravessador do meio, porque o nosso problema é o atravessador. E o problema que todo mundo sabe aqui, em Ponta Negra, principalmente os artistas também, irmão. O problema é o seguinte, você não conhece como é o... Traga solução, o problema a gente quer que você afirme. Os problemas a gente já conhece já. Traga solução. Vou deixar o rapaz concluir para fechar, também na fase final aqui, mas vai lá. Posso falar? Baseado no que o Carl falou, por exemplo, você está reservando assim, o cliente tem contato comigo, certo? Aqui meu link e tal, não sei o quê. Só que ele está com um grupo assim, sei lá, 12 pessoas.
Aí ele vai lá, reserva a quantidade de pessoas, 10 adultos, 2 crianças. Aí como é que funcionaria se eu só posso levar 4 pessoas? Você passa o link de 2 colegas seus. É. Passa o link de 2 colegas seus. Não é fácil, não tem capacidade. O cliente vai comprar o seu link, e outros 2 no rodízio. Se quiser. Se quiser passar o link, passa o link. Mas pode. Não, ali, é igual você compra a passagem. Você pode passar o link de 3 colegas seus. Vocês parecem que eu compro na internet, no Mercado Livre. Vai ser a mesma coisa que é hoje, só que é digital. Posso só fazer. Finaliza aí. Posso só fazer uma colocação pequena em relação a isso daí, preço, não sei o quê, como o Rossini disse, não, o cara vai vender.